Olá, crianças! Vamos nós para mais uma aulinha, certo? Nossa aula de português de hoje. A gente vai conversar sobre um gênero textual novo. Tia, gênero textual, o que é isso? Gênero textual é o tipo de texto que a gente vai estudar. Por exemplo, vocês conhecem uma piada, é um tipo de gênero. Vocês conhecem uma receita, é outro gênero. Vocês já viram fábula, é outro gênero textual. Hoje a gente vai conhecer o gênero histórias em quadrinhos. O que é uma história em quadrinhos? Certamente cada um de vocês já leu uma história em quadrinhos, né? São histórias que vêm direcionada para as crianças, mas nem sempre é para criança, né? A tia, por exemplo, adora ler uma história em quadrinhos. São histórias que vêm sendo contadas através de desenhos e falas dentro do diálogo. A história em quadrinhos, ela é uma narrativa, é um texto narrativo. Tia, o que é um texto narrativo? É o texto que conta uma história. E o que é uma história? É uma contação que apresenta começo, meio e fim. Né? Contar, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho é uma narração, está sendo contada uma história. Então, a história em quadrinhos, ela é um tipo de texto narrativo, ele conta uma história, onde essa história é apresentada por desenhos, tá? E esses desenhos, eles apresentam também a fala dos personagens. Acontece que a fala dos personagens vem dentro de balões, tá? Balõezinhos. Existem algumas histórias em quadrinhos que nem sempre vem com essa parte do texto. Às vezes, apenas pela imagem, apenas observando as fotografias, os desenhos, você consegue compreender toda a história. Quando tem fala, como a tia já disse, vem dentro de balões. Existem balões que indicam que o personagem está falando. Que balões são esses? São aqueles que apresentam uma setinha, né, como se fosse uma seta, apontando para o personagem que está falando. Existem também outros tipos de balão que pode indicar, por exemplo, pensamento, né? Quando o personagem ele está só pensando, ele não está falando. Então aparece o balão com umas bolinhas como se fossem uns capuchinhos de algodão direcionados para o personagem que está pensando. Quando a história não tem o texto, a gente diz que nós temos uma história não verbal, tá? Todo texto narrativo, ele apresenta um tempo, né? Você pode perceber se a história aconteceu de dia, se ela aconteceu de noite. Ela tem os personagens, que é quem participa da história. A tia já leu muito história, por exemplo, do Menino Maluquinho. Quem não conhece o Menino Maluquinho? Certamente vocês conhecem. E a gente conhece várias histórias escritas em quadrinhos sobre o Menino Maluquinho. Aquele menino que usa aquela panela, né, na cabeça. Deixa eu ver o que mais que a gente tem sobre a história em quadrinhos. Todo texto, ele tem um objetivo. Por exemplo, a piada é para nos fazer rir, né? Qual é o objetivo das histórias em quadrinhos? A maioria das histórias em quadrinhos, ela tem o objetivo de nos divertir, de nos entreter, né? De a gente ler e gostar daquilo que está lendo. Mas as histórias em quadrinhos, elas também podem ter o objetivo de fazer um alerta, como em campanhas, por exemplo. Se a gente for fazer uma campanha contra o coronavírus, a gente pode construir essa campanha com histórias em quadrinhos, mas na maioria dos casos, o objetivo é nos divertir. Nós podemos citar aqui 3 características principais das histórias em quadrinhos. Quais são? O diálogo. O que é o diálogo? A fala, que vem dentro dos balões. O que mais? A pontuação, né? Dependendo da pontuação usada, você percebe a expressão, né? Pela pontuação, você percebe os sentimentos dos personagens. Se ele está com medo, se ele está feliz, se ele está com raiva,
pelo sinal de pontuação, você percebe o sentimento. E uma outra coisa são as onomatopeias. Tia, que nome esquisito. Onomatopeia, pessoal, a tia vai colocar uns exemplos aqui, você vai perceber aí na imagem. São imagens que representam sons. Por exemplo, o som de uma bomba, né? Bom. Isso é uma onomatopeia. O som do relógio, tic-tac, tic-tac. Isso é uma onomatopeia. Então, as histórias em quadrinhos também trazem onomatopeias para lhe ajudar a compreender direito a história. Agora eu quero que você abra aí o seu livro de português. Pode pausar esse vídeo agora, enquanto você pega o seu livro. Você vai abri-lo na página 90, que a gente tem aí a nossa unidade 5, que é História em Quadrinhos. Você vai observar aí a imagem, tem um menino deitado, lendo uma história em quadrinhos, tá? Pode passar aí para a página 91, aí você já vai conhecer uma história em quadrinhos, que a tia vai ajudar vocês aqui na leitura, para que depois vocês possam fazer a atividade com uma compreensão melhor. Primeiro, observe aí, quem é o personagem dessa história? A gente já vê de cara, o menino tá aí com uma panela na cabeça, está com uma blusa amarela. Quem é esse garoto? É o menino maluquinho. Outra observação, as histórias em quadrinhos, elas também apresentam títulos, tá? Que nem sempre vem lá em cima do texto, não. Nesse exemplo aí do menino maluquinho, perceba que o título é o menino maluquinho e está aí do lado, né? Pode ver aí na imagem, pode ver aí no seu livro. O título é o menino maluquinho. Então vamos lá, a tia vai ler e você vai acompanhando, olhando aí no seu livro. O menino maluquinho chega pro Juninho. Tia, como é que você sabe que o nome dele é Juninho? Tem o nome dos personagens nos balões. Olha aí o primeiro diálogo, dentro de um balão. Quem é que está falando essa primeira fala? É o Juninho ou é o menino maluquinho? O menino maluquinho. Como é que você percebe isso? Veja para onde a setinha do balão está indicando. Ela está apontada para o menino maluquinho ou ela está apontada para o Juninho? Está apontada para o menino maluquinho, então é ele que está falando. Vamos ler o que ele diz. Juninho, vou te contar um segredo meu, mas não espalha. Veja a pontuação, né, gente? Aí no outro quadradinho, o menino maluquinho encosta no ouvido do Juninho e fala assim, ó. Pss, 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 pss. O que significa esse pss, 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 pss? Ele está falando baixinho, ele está contando um segredo. Aí o Juninho fala, ha, ha, ha. Menino maluquinho, tchau. Vejam que o menino maluquinho contou um segredo para o Juninho. E pediu para ele não espalhar, porque é um segredo. Aí no outro quadradinho, né, no quarto quadradinho, o Juninho chega e fala, Julieta, deixa eu te contar um segredo. Ó, cochichou, né? O indica que ele está cochichando para a Julieta. Aí a Julieta fala assim, uau! Aí o Juninho fala, não espalha, hein? Mais na frente. A Julieta chega para Carol e fala assim, Carol, não imagina o que eu tenho para contar. Aí a Carol olha assim para ela, a Julieta cochicha no ouvido da Carol. Pss, 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 pss. Né? Você pode ler isso aí, B, Z, Z, bzz, 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 cochichando. Aí a Carol sai, ha, ha, ha. E a Julieta, ri, ri. Ou é o contrário, né? Aí depois a Carol chega e diz assim, maluquinho, você quer ouvir um segredo? Aí o maluquinho, claro, conta. Aí a Carol, pss, 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 pss. O maluquinho fala assim, ó, haha, espera só, peraí, né, que a tia leu errado aqui. O maluquinho fala assim, ó, haha, espera só eu contar essa pro Juninho e... Aí, epa! Ele lembrou o quê? Esse era o segredo dele, né? O segredo que ele tinha contado pro Juninho lá no começo da história. Ele pediu para não espalhar. E o que foi que o Juninho fez? Ele espalhou o segredo. Quem foi a primeira pessoa para quem ele contou? Veja aí na historinha.
A primeira pessoa para quem o maluquinho contou foi o Juninho. E o Juninho, ele contou para quem? Para a Julieta. Você vai virar a sua página, na 94, vai ter atividade de interpretação. A primeira questão diz assim: de quem era o segredo e o que aconteceu na história? O segredo era de quem? Do menino maluquinho. E o que foi que aconteceu? O segredo foi espalhado. O Juninho não guardou o segredo. Então, você vai responder aí a questão 1, tá? De quem era o segredo e o que foi que aconteceu. A 2 diz assim: quem foi o primeiro amigo a ouvir o segredo? Quem foi o primeiro amigo para quem o menino maluquinho contou? Aí você vai colocar o nome do amigo aí. A 3, copie do primeiro quadrinho o pedido que maluquinho faz ao amigo. Qual foi o pedido que o maluquinho fez para o Juninho? Que ele não espalhasse. Ele disse: não espalhe. Esse foi o pedido. Aí a 4 diz: o amigo atendeu ao pedido? O Juninho atendeu ao pedido do maluquinho? Não, mas você não vai colocar só não, você vai explicar. Por que que ele não atendeu o pedido? Porque ele contou o segredo do maluquinho para a Julieta, né? A questão 5 diz: observe outra vez este quadrinho e releia o balão de fala. Tá lá o maluquinho cochichando no ouvido do Juninho falando: pss, 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 pss. Esse balão que fala, indicando a fala do menino maluquinho. O que significa esse pss, 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 pss? Na fala, aí dentro do balão, significa o quê? O som de um cochicho, o som de um sussurro, né, para representar que o segredo ele está sendo contado em voz baixa. Nem os leitores sabem qual é o segredo, tá certo? Aí daí por diante, pessoal, você vai ter, né, a alternativa B dá 5. Aí a tia vai dizer qual é a atividade que a tia vai pedir lá no grupo, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês gostem de ler histórias em quadrinhos e vamos procurar livros em histórias em quadrinhos para que a gente possa ler e gostar e se divertir, tá? Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e vamos para a atividade.